Irmãos, tem na nossa página 3, lá no finalzinho, existem duas palavras que talvez você não ouça nunca mais: antropomorfismo e antropopatismo. Misericórdia, isso parece uma oração judaica. Essas palavras nada mais são que figuras de linguagem. Quando a gente estuda o segundo grau, acho que hoje os nossos filhos não estudam isso. Eu fiz um segundo grau terrível, uma coisa horrível, parecia uma guerra estudar aquilo. Eram 13 matérias científicas, 13 matérias científicas, em que você calculava até qual o tipo de parábola que formava um avião quando você está dentro de um carro a tantos quilômetros por hora e vai passando um avião. Você já viu que se desloca de forma diferente? Até aquilo a gente calculava. Qual a velocidade de um canhão após ele disparar uma bala quando ele retrocede pelo impacto? Eram coisas loucas. Calculava-se distâncias de planetas. Hoje nossos filhos não fazem isso. Eu estudei latitude e longitude, como se localizar uma cidade por uma bússola e etc. Nossos filhos não sabem isso. Outro dia eu perguntei para minha filha: você sabe o que é isso assim? Ela falou: não, pai, nunca ouvi falar nisso. Então, existe um negócio chamado figura de linguagem. Se eu lembro de algumas, existe uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Existe uma figura de linguagem chamada hipérbole, outra chamada rima. Que mais? Quem me ajuda? Não, redundância é uma figura de linguagem. Redundância não é um erro, tá, irmão? Quando as pessoas dizem assim: ele é muito redundante. Não, redundância não é erro, é uma figura de linguagem. Tem pessoas que sentem a necessidade de se expressar daquela maneira, assim como os poetas sentem a necessidade de se expressar através de rima. Você já viu que as músicas, elas são compostas de rimas? Os versos sempre acabam com expressões que rimam. São figuras de linguagem. Irmão, existe um montão, a minha mente não alcança mais isso, eu não lembro mais desse negócio. Tá? Então, isso que nós estamos vendo hoje, que está aqui na apostila, antropomorfismo e antropopatismo, também é uma figura de linguagem. Só que no campo da ciência que estuda idioma, antropomorfismo e antropopatismo são figuras relacionadas a expressões que procedem de Deus. Ou seja, como diz aí, é o ensino sobre Deus expresso em linguagem humana, né? Como que Deus se expressa? Já pensou se Deus mandasse alguém escrever um livro profeticamente na linguagem dos anjos? Aí você ia abrir esse livro, e aí? O que você ia fazer com ele? Ia te servir para alguma coisa? Deus se revela de forma que possamos entender, senão cadê o sentido? Por isso que eu digo, as pessoas dizem: Apocalipse ninguém entende, então Deus é um palhaço? Não, tudo que Deus revela significa que existe um caminho para alcançarmos um entendimento, senão não tem sentido. Não, ninguém entende Apocalipse. Peraí, se não entendeu é porque não buscou entender, não pagou o preço de entender, pois a Escritura diz: derramarei água sobre o sedento. Então, tudo que Deus revela é porque de alguma maneira é para que o homem tenha alguma compreensão daquela situação. Esse tipo de linguagem, só falar uma coisa, né? Eu falei assim: se Deus revelasse na linguagem dos anjos, ninguém entenderia. Irmão, eu acho que aqui ninguém mais confunde em linguagem dos anjos com falar línguas estranhas, né? Deixa eu deixar bem claro, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você encontra alguns crentes muito arcaicos do tempo da pedra, eu diria até antes de Adão, de tão retrógrados que são, que dizem assim: eu falo língua estranha, eu falo a língua dos anjos. Fala nada, fala a língua dos burros. Fala a língua dos burros e daqueles que não se dispõem a estudar.
Falar língua estranha não tem nada a ver com língua dos anjos. Nada a ver, tá? Então, antropomorfismo e antropopatismo, tem um texto aí, por exemplo, você já deve ter aberto, 1 Samuel 15, 11, que diz assim, então, no 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Arrependo de ter constituído Saul rei, né? Porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então aí a expressão que Deus está usando é de arrepender-se. Por que nós estamos vendo isso? Porque, meu irmão, eu quero que você seja, Deus quer que você seja alguém sábio. Existem certas chaves na Bíblia, certas coisas simples na Bíblia, que são reais, verdadeiras, não tem nenhuma contradição, mas os sádicos, os falsos, os safados, como eu gosto de ser bem claro, eles usam certos termos só para calar o crente que é fraco, porque tem crente que pensa que é forte, porque não falta nenhum culto, tem muita fé, participa das campanhas. Quando pega um homem estudado, ainda que erroneamente estudado, joga certos detalhes para esse crente e cala a boca. Aqui na igreja tinha um homem até muito simples, era meu amigo, chamado Mário. Esse rapaz estava aqui comigo uma vez, e entrou um jovem aqui na igreja. Quando esse outro jovem entrou aqui na igreja, um desses jovens metidos a sábio, que já tinha entrado aqui, já tinha saído, rodou pelas igrejas e hoje está completamente desviado, mas esse jovem que gostava muito de estudar, entrou aqui na igreja, porque ele veio me questionar sobre uma questão bíblica. E quando esse jovem me perguntou, abriu a boca, o Mário, que estava aqui, tomou a frente e começou a deslanchar em cima do cara. Eu fiquei calado, falei, ele vai apanhar e vai aprender essa lição. Eu sabia a estrutura do rapaz que veio me questionar e sabia a estrutura do Mário. E ele tomou a frente, não, porque a Bíblia está escrita assim, 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 e o rapaz falou assim, não, mas está escrito lá em Samuel, assim, 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 e assim, assim, assim. E aí, o que você me diz? O Mário gelou, calou a boca, eu falei assim, Mário, dá licença, você não tem condição de discutir com ele, deixa ele comigo que eu resolvo esse negócio. E eu abri, escancarei e mostrei, eis a realidade. E o rapaz saiu daqui, cabisbaixo, vendo que o Tupirani, pode ser que um dia apareça alguém que me cale, mas até hoje ainda não apareceu, tá, irmão? Pode ser que um dia apareça, eu estou duvidando, porque uma coisa eu sei, que eu ando com a minha cabeça nos pés de Jesus Cristo. Não é tão fácil me calar, não é tão fácil me deter, porque apesar da minha arrogância em falar, não existe coração sobre a terra mais humilde que o meu. E é por isso que eu sirvo ao Deus vivo, né? A arrogância das minhas palavras não revelam a simplicidade do meu coração. Bom, e assim tocou-se a vida. O que acontece? Tem gente que pensa que porque está na igreja, e blá blá blá, que é o sábio, eu tenho fé, que é o forte. Meu irmão, se você negligenciar os passos que a Escritura te ensina, você vai se ver em maus lençóis a qualquer momento. Por isso nós estamos aqui estudando esse texto, que já calou muita gente. Teólogos, pastores, os mais renomados, quando pegam alguns teólogozinhos de meia tigela, ou alguns espíritas que pensam que estudam Bíblia, jogam certas questões para alguns crentes, os crentes se calam, porque não adianta você querer falar daquilo que você não sabe. Jesus não disse, examinai as Escrituras. Não adianta você querer levar uma vida de sou crente com a Bíblia debaixo do braço. O apóstolo Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Bíblia debaixo do braço, meu irmão, é besteira. A Bíblia tem que estar na mente, no coração, na boca. Quem não paga o preço, não vê a glória de Deus. Então vamos voltar ao texto. Deus está dizendo,
arrependo-me. Mas lá no verso 29, diz: também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Veja bem, Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Se Deus é onisciente, o que significa ser onisciente? Significa ser conhecedor do futuro. Quem conhece o futuro sabe com exatidão o ato que tem que ter no presente. Eu sei exatamente, se eu tenho onisciência, eu sei qual é a consequência do meu ato hoje, o que o meu ato hoje vai refletir amanhã, daqui a 1000 anos e daqui a 1 milhão de anos. Isto é característica de um Deus insondável que tem a onisciência. Então Deus não se arrepende, mas Ele mesmo está dizendo aqui: me arrependo de ter colocado Saul sobre o trono. O que você entende quando Deus diz: eu me arrependo de ter colocado Saul sobre o trono? Você vai entender que Ele, no momento, aprovou Saul, e em outro momento ele reprovou Saul. Você vai entender que ele, num momento, viu Saul em condição positiva, em outro ele olhou para Saul e viu Saul em uma negativa. Quando ele diz, eu me arrependo, ele não está dizendo, eu fiz, mas agora eu desfaço. E isso combina com Deus, que Ele faz e desfaz na sua soberania o que quer, como quer. Então, esse tipo de linguagem em que Deus está falando com características humanas, porque só quem se arrepende, só quem pode se arrepender é o homem. Arrependimento é uma característica exclusiva da pessoa humana. Olha a redundância aí. Pessoa humana. Está errado? É um tipo de linguagem. Eu poderia ter dito apenas, arrependimento é uma característica dos humanos. Arrependimento é uma característica das pessoas. Mas eu quis dizer, é uma característica da pessoa humana. Aí alguém vai dizer assim, mas seu burro, se é pessoa só pode ser humano. Tá bom, deixa eu caminhar na tua burrice, tu caminha na tua inteligência. Fazer o quê? Então, o homem, somente ao homem foi dado a chance de se arrepender. Quantas vezes Lúcifer pecou? Uma. Quantas vezes com Lúcifer pecou 1/3 dos anjos? Uma. Esta única vez em que Lúcifer e todos aqueles milhões de anjos se rebelaram e pecaram, nesta única vez foi-lhes dado um decreto: serão lançados no inferno. Nunca mais poderão retornar. Os anjos não podem pecar. Se os anjos pecarem, eles não têm chance. Hoje os anjos já passaram pela sua prova, né? Mas não vamos querer entrar em detalhe da eternidade, vamos deixar essas coisas para quando a gente chegar lá. Agora, o homem não. O homem, às vezes, chega a pecar 10, 20, 30. Bom, vamos parar por aqui, já que os números são infinitos, né, irmão? E dependendo do delito, Deus está sempre permitindo, camarada, dando uma oportunidade, tal. Na verdade, não vamos prolongar tanto os números, porque nós sabemos que tudo tem limites. Tudo tem limites. Se Deus não te desse a chance de arrependimento, você não estaria aqui.
Tem gente aqui dentro que já foi, adorou boneco de gesso, pecado condenado pela Escritura, porque na Escritura, quem mata, quem é um assassino, vai pro inferno. Só que na Escritura, quem adora um boneco de gesso, vai para o mesmo lugar que o assassino. Então ninguém ouse dizer, meu pecado é menor. Seu pecado não é menor, porque tanto por um assassino, quanto por um idólatra, o sangue derramado foi o mesmo. Então perante Deus, o que uns consideram pecado maior e menor, não existe. Porque ambos lançariam no inferno, numa condenação definitiva. Quem invoca os mortos, vai receber a condenação de Deus, o juiz eterno. Mas o pedófilo, estuprador, vai receber a mesma condenação. Deus tem uma regra. Qualquer atitude fora desta regra, lança no inferno. Qualquer. A Bíblia diz que os que isso? Vão querer comparar um mentiroso com um estuprador? Mas a Bíblia não diz assim, quanto aos estupradores serão lançados no lago de fogo e enxofre, mas os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Nunca ouses pensar que o teu pequeno pecado, meu irmão, é tolerável por Deus. Nunca ouses pensar nisso. Porque Deus tem uma regra. Qualquer coisa, está escutando, mentiroso? Qualquer coisa que quebrar essa regra, te lança no inferno. Qualquer coisa. Escutou, mentiroso? Brinca com Deus. Deus adora jogar ping-pong e praticar windsurf. Eu já vi, outro dia eu fui ali na praia, Jesus estava batendo uma bola, um futevôlei. Brinca. Ninguém viu a minha mentira. Quem vai descobrir a minha mentira? Sabe quem vai descobrir a tua mentira? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e mais os anjos que estavam à tua volta para te guardar, que já te abandonaram. Antropomorfismo e antropopatismo, então, são formas como Deus se manifesta falando em linguagem humana. Essa linguagem de arrependimento é dada exclusivamente ao homem, mas tem limite. Não pensa que, o dia que eu quiser me arrepender, meu irmão, dia e hora são marcados por Deus. Não somos nós com os nossos relógios que marcamos dia e hora. A hora de Deus não é contada com esses relógios que a gente inventou aqui na terra, não. O tempo de Deus é outro, tá? Então, irmão, Deus não se arrepende. Por quê? Porque é onisciente. Mas Ele tem que se utilizar de uma linguagem que nós possamos entender. E a linguagem aqui no caso deste texto é essa: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Significa, ele pôs, mas agora ele está tirando. Simplesmente isso. Qual o grande mistério? Alguns dizem assim, não, mas eu não admito, não podia estar escrito assim. Meu irmão, a palavra está assim, o autor quis colocar assim, ele é soberano e ponto final. Ele me deu entendimento, acabou. Está lá de forma, eu não faria assim, tá? E a minha cabeça tem condição de se igualar à cabeça de Deus? O que eu posso dizer que faria igual a Deus? Ele quis usar sim, e nos tem ensinado para que nós não sejamos fracos na palavra, mas sejamos fortes, entendidos. Isso, que para muitos é um erro, para mim fortalece a minha fé, e é nisso que nós vamos caminhar, e ponto final. Tá? Então, são linguagens humanas das quais Deus se utiliza. E não tem só isso não, tá? Tem dezenas de outras passagens bíblicas em que Deus fala, em que parece um homem falando. Parece até que Deus estaria sujeito a um erro, quando na verdade nós sabemos que Deus não está sujeito a nenhum erro. Mas são colocações do Espírito de Deus, através dos profetas e etc., dos escritores, para que nós possamos ter um entendimento claro das coisas. E tem mais também, a Bíblia não é um livro para qualquer um entender. Amém, irmão?
A Bíblia não é um livro para qualquer um entender, isso não é verdade. Qualquer um vai pegar a Bíblia e vai ler e vai entender? Não. Quem pega a Bíblia com coração sincero, vê a glória de Deus. Quem pega a Bíblia com coração maligno, ela mesmo destrói esse. Isso que eu acho fantástico em Deus. Uma vez eu vi uma senhora católica que pegou a Bíblia com coração sincero. E quando ela abriu a Bíblia, caiu em Apocalipse 17. E ela foi e disse assim, procurou uma vizinha crente e falou assim, eu li Apocalipse 17 e eu vi que Deus ali está falando da igreja católica. Olha só, uma mulher que tinha uma Bíblia católica em casa, mas nem lia. Um dia resolveu abrir para saber a verdade, porque alguém falou alguma coisa para ela. Quando ela abriu, caiu em Apocalipse 17. Se você pegar a Bíblia com coração sincero, meu irmão, você entra no reino de Deus. Se entrar com mais intenções, pode estar certo que a tua vaga no inferno já está reservada também. Na nossa página 4, se você depois, ou melhor, eu vou até abrir, fazer, tem alguém que tem alguma pergunta sobre esses tipos de linguagem, alguma coisa, algum texto? Tem aqui? Temos um microfone aí? Aqui tem um interlocutor aqui sedento por me perguntar alguma coisa. Não, pastor, eu só queria saber se aquela expressão de Jesus com Lázaro, lá na situação da ressurreição de Lázaro, cai também nessas matérias, antropomorfismo e antropopatismo, sobre ele fala, Lázaro dorme, o meu amigo, né? Lázaro dorme, aí depois o discípulo não entende, ele não, Lázaro está morto, né? Se entra nessas matérias também, essa expressão de Jesus. Aí ele fala com clareza depois, né? Eles entendem. Exatamente, eu acho perfeito. Perdão, porque parece até que é Tomé, né? Que não entende. Nós vamos para morrer com ele, né? Não sei se essa expressão ele fala, não, entendeu? Para ver se entra nessas matérias, essa passagem de Jesus, parece que é João 11 lá. Sim, pode entrar. Em princípio, alguém pode não ter visto, mas, por exemplo, quando Jesus diz assim, Lázaro dorme. Agora eu vou te perguntar, essa expressão, exclusivamente essa expressão, dentro do cenário em que ela se encontra, ela seria um antropomorfismo? Ou ela seria uma linguagem direta de Deus falando na sua própria linguagem? Quem arrisca? Linguagem direta de Deus, porque Jesus disse, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que já morreram, mas Jesus diz para os judeus, não ouviste dizer que Deus é Deus de Isaque, Abraão e Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos. Então o que eles estão fazendo? Puxando uma pestaninha lá na rede, tomando suco de laranja. Estão dormindo, essa é a linguagem. Você vê que o Espírito Santo, quando inspira lá em Atos, falar sobre Estevão, diz que Estevão diz, Pai, não lhes impute esse pecado, e debaixo daquela chuva de pedras, Estevão adormeceu. Não diz que Estevão morreu. Essa é a linguagem de Deus. Jesus usou a sua linguagem espiritual e disse, nosso amigo Lázaro dorme. Os discípulos não entenderam. Aí ele teve que apelar para o antropomorfismo, teve que usar a linguagem humana. Lázaro está morto, mas essa não é a linguagem dele. Ele teve que sair da sua linguagem real e usar uma falsa linguagem dele para que nós entendêssemos que Lázaro estava morto. Aí os discípulos entenderam, ele está morto. Caramba! Aí o outro disse assim, então vamos nós também, vamos morrer com ele. Ali naquela cena, alguns historiadores colocam assim, né? Então, irmão, esse exemplo, simplesmente maravilhoso. Amém? Quem aprendeu alguma coisa com esse exemplo? Aprendeu? Que bom, eu também aprendi. Vê aquele rapaz lá, aquele ali mais escurinho, está querendo perguntar também, ó. Quer perguntar? Pastor, então essa linguagem de Deus aí, ela, assim, Deus ele colocou ela na Bíblia, em relação à palavra dormir, em relação à palavra morte também. Sim. E várias outras, né? Então, no caso, por exemplo, Jesus está falando com os judeus ali, naquela discussão de João 8, naquelas passagens de João, é bem isso, né? Porque Jesus fala que quem crê nele não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E diz que eles eram escravos, mas eles não estavam se vendo como escravos. Jesus ainda dá uma palavra, né?
Diz que aquele que peca é escravo do pecado. Então, os termos que Deus usa na Bíblia, às vezes são assim, a linguagem de Deus, e não a linguagem do homem, principalmente nessa palavra morte também. Sim. Que não é a morte como a gente costuma ver, a morte da pessoa morrer e sair da terra, mas a separação, né, de Deus. Perfeito. Então, quer dizer, aí Deus vai nos dando entendimento e nós vamos discernindo dentro da Escritura a linguagem espiritual, a linguagem natural. Deus falando na sua revelação ao nosso espírito, Deus falando ao nosso entendimento, são mistérios profundos, porque para Deus, o que é morte para Deus? O que é morte para Deus? Não. O que é morte para Deus? Condenação. Amém? Para Deus, morte é condenação. Mas Deus vira para Josué e diz assim: Josué, meu servo Moisés está? Está morto. Moisés estava condenado? Não. Naquele contexto entrou o antropomorfismo. Deus está falando para Josué de forma que Deus sabe que Josué está entendendo e é aquilo que Josué já sabe, ou quem sabe. Presta atenção. Jesus. Presta atenção, meu irmão. O que aconteceu com Moisés? Subiu ao monte e sumiu. Onde estava Josué? Josué estava ao pé do monte. Por que Josué estava ao pé do monte? Estava esperando Moisés descer. Aí vem Deus e diz assim: Josué, meu servo Moisés dorme. O que aconteceu com Josué? Ou vou ficar esperando aqui, ou vou gritar Moisés, ou vou procurar Moisés. Está vivo, Deus falou que Moisés está dormindo lá em cima. Deus falou comigo que Moisés está dormindo, eu vou lá. Deus tinha que falar de forma que Josué entendesse. Josué, sai do pé desse monte, porque meu servo Moisés está morto. Entendeu agora? Você não vai mais vê-lo, ele está morto. Levanta, dispõe-te, faz esse povo atravessar esse Jordão, porque tu farás eles herdar a terra que eu lhes dei. Amém, meu irmão? Cai para dentro da Escritura, meu irmão. Deixa a tua língua se tornar como pena de um destro escritor, porque você ainda calará o mundo. Você vai calar o mundo. Vão te jogar nas rodas de debate e vão fazer assim, ó. Cala a boca, nós não queremos mais te ouvir. A sabedoria que estava sobre Estevão se multiplicou e está sobre nós. Entenda isso, meu irmão. Valoriza a tua vida, porque é tudo que você tem. Ou você morre por Cristo, ou você vive por nada. Deus não te deu a vida para você estar ganhando dinheiro por aí. Deus te deu a vida para você ganhar a tua própria alma e a alma de outros. Se você não anunciar a palavra que diz: conhecereis a verdade vos libertará, não vai surtir no mundo nenhum efeito. Ela está dentro de você. Se você não tiver a pena, a língua como a pena de um destro escritor, adiantaria Deus dizer para Moisés, para Josué: Josué, meu servo Moisés está dormindo? E se adiantar para ele? Ele ia ficar lá esperando. Deus usou o antropomorfismo, falou com Josué em linguagem humana, que ele entendeu claramente. Josué, meu servo Moisés está morto, pode sair do pé desse monte que ele não vai descer. Amém, irmão? Mais alguém com uma... Temos aqui, tem aí? Estão me procurando. Pastor, referente à passagem daquela mulher Cirofenícia, não sei se era a mulher cananeia, agora não me lembro com certeza, que ela pede para Jesus curar a filha dela, e Jesus fala que não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu queria entender assim, se realmente assim, Deus nos vê assim dessa maneira, que nós somos assim realmente diferentes, somos menos do que os judeus,
ou se seria só uma expressão para o entendimento dos judeus, porque eles que consideravam, né, o gentio menos do que eles, né, se entraria também nesse contexto também. De repente, numa análise mais minuciosa, a gente vê que a coisa também pode se enquadrar aí de certa forma. Agora, que ali há uma comparação muito brilhante, quando se mostra que Deus considera aqueles que são alvos da sua palavra, ou no caso os judeus, aqueles que já tinham a sua palavra, são considerados de forma muito diferente dos que não têm a sua palavra. Aquilo ali é muito impactante. Jesus diz assim: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. A minha palavra, o meu ensinamento, os meus milagres são para os judeus que já possuem a minha palavra. Então eu não vou pegar o pão dos meus filhos e vou lançar aos cachorros. É uma comparação muito extrema, radical. Ou seja, as ovelhas perdidas, aqueles que já têm a palavra, ainda que perdidos, tinham a palavra, ainda são classificados como filhos. E quem não tinha a palavra, aquela mulher cananeia, Ciro Fenícia, ela era considerada como um cachorro. Olha a diferença que Deus faz entre o que tem a sua palavra e o que não tem. Não pegueis as coisas santas e lançai aos porcos, ou aos cães, dizem algumas versões bíblicas. Não deis as coisas santas aos cães. Essa passagem bíblica, ela, irmão, é para a gente valorizar o que nós temos, para entendermos o valor do que é ter a palavra de Deus. Quando você sair da igreja e chegar em casa, quando você for jogar a sua Bíblia em cima da estante e dizer assim: tchau, até semana que vem, eu te aconselho a pensar 2 vezes. Eu tenho visto uns filmes belíssimos lá na internet, às vezes eu entro até no Facebook de alguns irmãos e estou colocando uns filmes bons lá, sobre Martinho Lutero, uma série de coisas. Eu tenho feito esse trabalho, sempre que eu vejo alguns filminhos bons disponibilizados na internet. Irmão, valoriza a alimentação do seu espírito. Tem crente que está vivendo só alimentando o estômago. Rodízio de pizza, não é particular não, tá, irmão? Rodízio de massa, eu também gosto disso, mas rodízio de qualquer coisa, e só a carne se alimentando. Irmão, vai para um rodízio de estudo bíblico, convida um irmão, vamos tomar um café lá em casa na tarde de sábado? Vamos para a gente debater uns temas bíblicos lá, vamos embora? Leva uma chave bíblica, liga um PC e vamos fazer umas pesquisas, vamos estudar alguma coisa, vamos embora? Faz isso, irmão. Alimenta também a tua alma e o teu espírito, que você vai ver a diferença. Temos mais perguntas? Tem aqui, ó. Essa igreja está ficando muito grande, acho que eu preciso botar uns 3 obreiros com microfone na mão. Pastor, quando Deus vira para Elias e manda ele ir na casa de Ezequias, mandar ele arrumar a casa dele, que ele ia morrer. Aí quando Ezequias se arrepende, vira a cara para a parede, tá, aí volta, aí Deus manda o profeta voltar correndo para dar outro recado para ele. E aí? Sei. Não, ali não tem nenhuma característica desse contexto, né? Eu não consigo ver, porque ali simplesmente Deus age de acordo com o comportamento do homem. Zedequias clama, alcançou misericórdia diante de Deus. Aí se Zedequias não morre, ora, mas o profeta disse que ele ia morrer. E a palavra do profeta, como fica? E o ministério desse cabra que disse que ouviu Deus e foi lá, arruma a tua cama que tu vai morrer. Deus é perfeito. Ele chega e não vou mais deixar que Zedequias morra. Mas e a palavra do meu servo? Ele vai para o seu servo, volta lá e diz para ele que ele vai viver. Deus não simplesmente ouviu a oração de Zedequias e deixou a profecia de Isaías cair por terra. Não, Deus é perfeito, meu irmão.
Cuidado com certas revelações, meu irmão, que oscilam demais, que te deixam dúvida e blá. Cuidado. Eu aprendi que Deus é perfeito. Então, quando alguma coisa chega ao meu entendimento espiritual, que eu não vejo a coisa matematicamente precisa, eu digo, epa, não há Deus nesse negócio. Uma vez eu fiquei impressionado no começo, quando eu fui para uma igreja, eu nem sabia que existia profecia. Aí no começo eu fui para uma igreja, aí tinha uma irmã que cantava, essa irmã tinha uma voz horrível, mas depois o pastor teve uma visão que o anjo descia e tocava na voz dela. E a voz dela ficou tão abençoada que quando essa irmã cantava, irmão, era uma coisa assim, assustadora. Parecia mesmo que o teto da igreja ia desabar. Quando ela cantava então, o homem de branco, né? Pela fé eu contemplo o homem de branco, ele está passeando, pois é grande o calor. Eu contemplo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. A igreja vinha baixa. E um dia essa irmã estava cantando, são coisas que a gente não esquece, que marca a nossa alma como se fosse, sabe, pena de diamante em pederneira, coisa que não se esquece jamais, aquele impacto da glória de Deus, coisas inacreditáveis, momentos que te marcam por toda a tua vida, por toda a tua eternidade. Ela começou a cantar, quando veio o intervalo musical, que o irmão começou a solar na guitarra, tchim, aí o profeta se levantou. Aí foi profetizando aquela mensagem, e aquela mensagem parecia que ela ia ser muito longa, e eu falei, caramba, vai atropelar, vai chegar a hora da irmã cantar, e o profeta vai estar profetizando, que nada, ali eu levei um impacto violento, quando o solo da guitarra vem terminando, o profeta vem ajustando, o solo vai terminando, a profecia termina e a irmã entra cantando de novo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? As coisas de Deus, e o Espírito Santo falou comigo naquele dia, naquela congregação, as coisas de Deus são perfeitas, não tem atropelo, não tem rolo, tem paz, harmonia. Lá no fórum, na quarta-feira, foi quarta? Estávamos diante de duas ou três armas, pistolas. Era como se não tivesse ninguém na nossa frente. As coisas de Deus são perfeitas. Amém, meu irmão? Então, cuidado com certas coisinhas que acontecem por aí, meu irmão.